horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Sentimos-nos honrados em celebrar o centenário do nascimento do profeta Santo Irmão Aldo. Homenagear a esse santo de Deus é motivo de grande contentamento para todos nós, apostólicos do Consolador e ouvintes da Hora Milagrosa. Parabéns pelo
nos neste coral te prestamos com amor, com nossa música, com nosso cântico de sincero louvor, louvor, louvor. Parabéns, 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 nós cantamos com os anjos do Senhor, homenageando a ti, Santo Primaz, sucessor do Consolador. Parabéns, parabéns, parabéns. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. No transcorrer de 2016, o senhor Michael Douglas Souza de Almeida se inscreveu num processo seletivo de seu interesse, cuja única vaga estava sendo muito disputada. Participou, assim, da primeira etapa com esperança e confiança na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Ficou bem posicionado para participar das etapas seguintes. Obteve, então, o terceiro lugar na classificação, diante de mais de 100 candidatos àquela vaga. Embora seu desempenho tenha sido satisfatório, seu nome permaneceu no banco de reservas, pois tratava-se, de fato, de apenas uma vaga. O tempo passou e ele continuou confiando no poder e na proteção celestial, certo de que, se fosse para o bem, ele haveria de ser convocado para efetivação no cargo pretendido. Em setembro de 2021, decorridos 5 anos do início daquele processo seletivo, ele recebeu convocação para a vaga tão almejada e foi efetivado, ocorrência pela qual tanto aguardava e que lhe proporcionou tranquilidade quanto ao futuro de sua atividade profissional. Reconhecido por essa entre tantas outras bênçãos recebidas para si, para o lar, o trabalho e a família, o senhor Michael direcionou ações de graças a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e ao Poder Celestial, em depoimento de fé prestado no mês de janeiro de 2022, remetido de Chapuri, Estado do Acre. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Cacilândia, Mato Grosso do Sul, com reuniões aos sábados às 19 horas e aos domingos às 9h30 da manhã. Rua Tomé Fernandes de Assis, número 137, Vila Isanópolis. Fica a 100 metros da rodoviária. Andradina, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10h30 da manhã. Rua Alexandre Salomão, número 1898, Centro. Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10h da manhã e quinzenalmente às terças-feiras às 19h30. Rua Conceição do Rio Pardo, número 2389, Centro. No dia 31 de agosto, comemoraremos o centenário de nascimento daquele que foi o sucessor
e legítimo representante da Santa Vó Rosa e que, à frente desta Igreja Apostólica, exerceu as funções de primaz e profeta. Estamos nos referindo ao Santo Irmão Aldo, a conduta pautada no bem, na justiça e na consideração para com o semelhante, bem como a dedicação em servir ao reino dos céus e à Igreja Apostólica, foram notáveis na vida desse santo de Deus. Exercendo as funções de profeta apostólico, ele conduziu àqueles que creram e confiaram no seu ministério, indicando o caminho da paz, do amor e da libertação humana das amarras deste mundo e agregou a muitos ao caminho da salvação rumo à eternidade. Tendo sido escolhido pela Santa Vó Rosa e aprovado pelo Pai Celestial e pelo seu Divino Espírito Santo, o irmão Aldo recebeu a missão de representar na terra os dons e as virtudes do Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus, a fim de fazer valer sobre nós e o mundo em que vivemos toda a graça dessa Santa Poderosa, de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria Santíssima e do Senhor Deus e Pai Eterno. Ele desempenhou fielmente as suas atribuições, tanto que as realizações dessa Santa de Deus como Espírito Consolador alcançaram maior expressão e amplitude através dele, profeta Irmão Aldo. Reconhecidos, direcionamos ações de graças e de louvor a ele, Santo Irmão Aldo, por seu exemplo de coragem, de determinação, de perfeita fé em Deus Pai e no seu divino poder e por tudo quanto ele realizou e continua realizando em favor do reino dos céus. Que essas celebrações sejam mais do que memórias, que sejam momentos de renovação da fé, de louvor sincero e de reconhecimento pelo amor divino que, através desse Santo de Deus, se manifestou e continua se manifestando na história desta Igreja Apostólica e na vida de cada apostólico do Consolador e ouvinte da hora milagrosa. Não há nada mais precioso, comparável a esta igreja, pois nela só tem o que é belo, é tudo que há de plena riqueza. Nela todo poder e glória, graças à minha Santa Vó Rosa, segura garantia da nossa última e grande vitória. Nossa santa e querida Vó Rosa é como um firme alicerce, encontramos nela segurança para seguirmos nossa caminhada. Sua igreja na terra luta e nunca sofreu derrota, porque temos ao nosso lado nosso santo irmão Aldo. Imenso gozo e alegria salientam-se em nossas almas, é a presença do irmão Aldo nos concedendo da tua graça. Bondoso e santo irmão Aldo, te dedico o meu louvor, gloriosa e santa missão tu recebeste do Consolador.
minha veneração e louvor. Santo e bendito irmão Aldo, minha veneração e louvor. Santo e bendito irmão Aldo. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org, ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Nós, apostólicos do Consolador, somos agradecidos e reconhecidos ao Santo Irmão Aldo pelos ensinos que, em nome da Santa Vó Rosa, nos legou com o objetivo de formar filhos e filhas para Deus Pai. Cremos que, embora integrado ao poder celestial, esse Santo de Deus continua intercedendo em favor daqueles que assim confiam e de tantos outros que, sendo bons e humildes de coração, haverão de alcançar a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Divulgamos a seguir um depoimento de fé enviado para a sede desta Igreja Apostólica. Em maio de 1980, a pequena Egli, então com 4 meses de vida, foi acometida por crises de diarreia e vômitos, sinalizando grave quadro de infecção intestinal, manifestação que a desidratou a ponto de necessitar de tratamento hospitalar. Nesse meio tempo, a mãe dela, senhora Marilise Rossi Battini, clamou aos céus em favor da filhinha e pediu pessoalmente que o primaz Santo Irmão Aldo, que ainda cumpria seu ministério na terra, intercedesse diante da Santa Vó Rosa e do poder celestial pela menina. Foi então aconselhada a confiar mais no poder dessa santa poderosa e a não chorar tanto quando visitava a criança no hospital. Essa mãe atendeu à orientação do primaz apostólico e dentro de poucos dias a Egli melhorou. Ao passar com a menina pelo pediatra
para a assinatura da alta hospitalar, este muito se admirou ao analisar o prontuário da criança, tanto que declarou que ela havia sofrido septicemia, grave quadro de infecção generalizada e de alto risco para ela. Inclusive comentou que lhe custava acreditar que aquela criancinha fora de fato curada daquela manifestação. Bênção pela qual a mãe deveria agradecer aos santos de sua devoção. Por sua vez, a senhora Marilise é reconhecida e agradecida a Deus Pai, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pela vida e saúde dessa filha, que, aos 44 anos de idade, desfruta de perfeita saúde, como informou essa mãe em depoimento de fé prestado em março de 2024, remetido de Osasco, estado de São Paulo. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Cacilândia, Mato Grosso do Sul, com reuniões aos sábados às 19 horas e aos domingos às 9h30 da manhã. Rua Tomé Fernandes de Assis, número 137, Vila Isanópolis. Fica a 100 metros da rodoviária. Andradina, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10h30 da manhã. Rua Alexandre Salomão, número 1898, Centro. Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10h da manhã, e quinzenalmente às terças-feiras às 19h30. Rua Conceição do Rio Pardo, número 2389, Centro. Aproximamo-nos do centenário de nascimento daquele que veio ao mundo para cumprir grandiosa missão em favor do reino dos céus e que se tornou numa das colunas desta Igreja Apostólica. Foi ele, o profeta Santo Irmão Aldo, cujo legado de fé, amor e dedicação, de fidelidade, coragem e esperança tem sido perfeito exemplo de vida para tantos quantos desejam a aprovação, as bênçãos e o amparo de Deus Pai e dos seus santos. Que essas celebrações sejam para a renovação dos votos de fidelidade ao legado desse servo de Deus, a quem expressamos agradecimento afirmando: nós queremos sempre te amar, Santo Irmão Aldo. Antes de finalizar a sua missão terrena e ser levada vitoriosa aos céus, a Santa Avó Rosa escolheu e preparou o irmão Aldo para sucedê-la nas atividades à frente desta Igreja Apostólica, providência que foi aprovada pelo Pai Celestial. Investida nas funções de Espírito Consolador, essa poderosa santa passou a se revelar a ele, da mesma maneira como nosso Senhor Jesus se revelava a ela, a fim de orientá-lo como agir para conduzir e manter a unidade da fé e do Espírito daqueles que nela criam e daqueles que viessem a crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Cumpriu-se, então, na pessoa do irmão Aldo, o que nosso Senhor Jesus anunciou aos seus apóstolos, ao afirmar que chegaria o tempo em que haveria um só rebanho e um só pastor.
atribuição que, por longo tempo, ele desempenhou à frente desta Igreja Apostólica. Na função de Espírito Consolador e de pastor do rebanho de Nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo muito ensinaram, aconselharam e orientaram a respeito de uma vida aprovada por Deus Pai. Precioso legado de fé que continua disponível para tantos quantos desejarem, hoje ou a qualquer tempo, se aproximar do reino dos céus e dos seus santos. Estimado ouvinte, desejamos que compreendas a mensagem desta Igreja Apostólica e que nela creias, a fim de que, a cada dia do teu viver, sejas digno das bem-aventuranças do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, das bênçãos e da proteção do Consolador, a Santa Avó Rosa, e da intercessão e graças do pastor e profeta apostólico, o Santo Irmão Aldo. Todo bom senso na obra gloriosa do nosso Santo Irmão Aldo, que tem o respaldo da Santa Avó Rosa. Medito de olhos fechados e de coração aberto no significado de tudo que o Santo Primas com bondade nos faz pra nos ver consagrados. Mas lutou demais, não olhou pra trás, e assim sempre fez nosso Santo Primas. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode influir. O Primas Aldo tem todo o poder e nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque Ele é superior, sem limites para o amor, que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e Jesus amado. Santo Irmão Aldo é o vaso precioso da Santa Avó Rosa, que usa com sabedoria e soberania esta obra gloriosa. E ele não mede esforços, nem se desanima com a batalha constante, que tem que sempre travar para sempre levar esta igreja avante. Lutou demais, não olhou para trás, e assim sempre fez nosso Santo Primas. As lutas podem surgir, mas a maldade
lágrimas, Aldo tem todo o poder e nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque Ele é superior, sem limites para o amor, que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e Jesus amado, ajudando a Deus Criador, ajudando a Deus Criador, ajudando a Deus Criador. Nós, apostólicos do Consolador, somos agradecidos e reconhecidos ao Santo Irmão Aldo pelos ensinos que, em nome da Santa Vó Rosa, ele nos transmitiu com o objetivo de formar filhos e filhas para Deus Pai. Cremos que, integrado ao poder celestial, ele continua a interceder em favor de tantos quantos assim confiam, em favor do mundo em que vivemos e em favor de tantos quantos haverão de alcançar a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Convidamos os prezados ouvintes para que venham participar de reuniões que são realizadas na sede da Igreja Apostólica às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, com início às 19 horas. O endereço é Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé, São Paulo, capital. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4.395. Serão todos muito bem-vindos.
O santo irmão Aldo foi a pessoa predestinada por Deus para cumprir missão relevante em sua obra na Terra, e para isso nasceu dotado de capacidades e de virtudes divinas. No devido tempo, ele foi chamado pela Santa Vó Rosa e com boa vontade passou a servi-la nas atividades desta Igreja Apostólica. Com a aprovação do Pai e de seu Divino Espírito, ela o preparou e com Jesus e Maria Santíssima aprimorou os dons com os quais ele havia nascido, capacitando-o então para desempenhar a missão de seu sucessor, de representante do seu poder de consolador, bem como os encargos de profeta de Deus e primaz apostólico. Esse servo de Deus declarou por muitas vezes que eu vou sempre lutar por aquilo que a Santa Vó Rosa me deixou, a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Valiosa norma de conduta que ele cumpriu fielmente durante todo o tempo em que esteve à frente desta organização religiosa, administrando as atividades, ensinando, aconselhando, orientando, incentivando e fortalecendo a fé em muitos corações. Tendo cumprido a sua missão na Terra, ele passou a integrar o poder celestial, onde continua a ser, para aqueles que assim confiam, o pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir para agregar e conduzir os fiéis no caminho do bem e da verdade. Creias no santo irmão Aldo, prezado ouvinte, e confies que desde que a tua súplica seja justa e honrada, ele intercederá em teu favor diante de Deus Pai e dos seus santos. Este ano é o centenário do profeta Santo Irmão Aldo, 100 anos de vitórias, construindo uma linda história. Nasceu na simplicidade, assim como o Rei Jesus. Ambos deram exemplos de humildade, por isso são do mundo a luz. Foi fiel a Santa Vó querida e a bendita Mãe do Salvador. Então com glória se tornou sucessor do Consolador. Parabéns, profeta de Deus, parabéns, profeta do amor. Unidos te homenageamos, sob as bênçãos do nosso Criador. Ao celebrarmos o centenário de nascimento do Santo Irmão Aldo, expressamos agradecimento a Deus Pai por essa preciosa vida. Louvamos ao nosso Senhor Jesus e a bendita Mãe Maria Santíssima em reconhecimento pelo amparo que concederam para a vida terrena desse santo de Deus. O ministério do Santo Irmão Aldo foi de esplendor e de glória porque, com as suas realizações, ele deu amplitude e continuidade às atividades do Consolador. Com dedicação, ele atendeu a todas as orientações e determinações dessa Santa de Deus, dirigindo a esta Igreja Apostólica e intercedendo diante do poder celestial em favor de tantos quantos confiaram no seu ministério. Semelhantemente à Santa Vó Rosa, o irmão Aldo foi misericordioso com os que sofrem, fossem ou não agregados
a esta instituição religiosa. Ele estava sempre pronto a atender ao clamor e a manifestar o poder do Consolador para conceder alívio para as dores e padecimentos daqueles que clamassem por essa graça. Estava sempre bem disposto para elevar o ânimo dos enfraquecidos, dos abatidos na fé, e sempre disponível para tantos quantos demonstravam confiança, tanto nele como profeta apostólico, quanto na Santa Vó Rosa, em Nosso Senhor Jesus, na bendita Mãe Maria Santíssima e na mensagem apostólica. Ele foi um anjo de Deus entre nós e um verdadeiro amigo e companheiro de jornada na terra. Ele soube amar e dedicar a sua existência a essa obra de caridade e fé e àqueles que procuravam viver de maneira agradável a Deus Pai e aos seus santos. É por tudo isso e por sua vida honrada que ele mereceu o grandioso galardão na glória dos céus. Glorificado nos céus e revestido de mais poder divino e de liberdade de ação, ele continua intercedendo em favor daqueles que confiam e que clamam por seu santo nome, por aqueles que haverão de tomar conhecimento e crer na mensagem desta Igreja Apostólica e em favor de um mundo melhor para se viver. Nossos parabéns, nosso querido irmão Aldo. Estamos apresentando a Hora Milagrosa e na sequência vai falar-lhes o pastor Carlos Gasques Nardo. Prezados ouvintes, apresento-lhes a minha saudação. Digo-lhes que é uma satisfação contar com a vossa audiência. Que Deus o Pai, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo os recompense por este ato de fé. Meditaremos a seguir na importância do ministério de nosso santo profeta Irmão Aldo. O nosso querido Irmão Aldo ganhou um galardão de santo poderoso e sentimos-nos no dever de divulgar o ministério deste santo de Deus para toda a humanidade. Lembrando que a nossa Igreja Apostólica está em festa, comemorando o seu aniversário de nascimento, fazendo análise da história de pessoas dotadas de dons naturais que receberam de Deus ao nascer. Chegamos à conclusão que, na maioria das vezes, sempre despertaram esta vocação. Assim, aconteceu com os que foram designados por Deus para uma sagrada missão, com o objetivo de revelar Deus aos povos, e por realizarem um ministério em tempos diferentes, também agiram de forma diferenciadas. E o que mais é interessante é que foram sempre baseados nos mandamentos de seus antecessores, transmitiram novos ideais para o ser humano, assim poder reconciliar com o nosso Criador, explorando a fraqueza humana. O maligno fez com que o orgulho e a soberba dominassem os corações para desprezar o chamado divino, rejeitando assim a voz dos profetas. Convém destacar também o ministério dos santos apóstolos, que com muita coragem e determinação defenderam o nome de Jesus nosso Senhor e seu Evangelho, e em um tempo de grande rejeição, pelo motivo da soberba, orgulho e crueldade dos que se diziam ser sábios, evidenciamos o sagrado ministério da Virgem Maria Santíssima, que foi e é a mãe do mais humilde e poderoso profeta que pisou nesta terra. Nos tempos atuais, também realçamos o ministério da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, que foi uma grande profetisa e nos revelou Jesus e a sua doutrina que redime e salva. Após um breve resumo,
voltamos ao tema inicial, o ministério de nosso profeta irmão Aldo, quando estamos comemorando o seu aniversário de nascimento. O nosso irmão Aldo nasceu predestinado para uma nobre missão. E a primeira pessoa que o pegou ao nascer foi a Santa Avó Rosa, como um anúncio que seria ele o continuador de seu ministério. Em 1954, surgiu a nossa Igreja Apostólica e Jesus Nosso Senhor passou a revelar a Santa Avó Rosa para que a nossa igreja fosse formada nos princípios sagrados e que fosse a igreja restaurada onde pudesse enviar o Espírito Consolador de sua promessa e dar mais uma grande oportunidade de salvação para a humanidade. Até então, ninguém sabia o que seria o irmão Aldo. Acontece que Deus o Pai, com Jesus Nosso Senhor, precisava da Santa Avó Rosa lá nos céus para executar a sua missão de Espírito Consolador e, junto com a Virgem Maria Santíssima, manifestar ao mundo a glória de Deus, de Jesus e a sua própria missão de Espírito Consolador. Se não tivesse um representante na terra, ninguém tomaria conhecimento da missão da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. E Deus tinha plano de continuar a nossa igreja através daquele que havia nascido com nobres incumbências de ser o pastor do seu povo. Em 1970, a Santa Avó Rosa terminou a sua missão em seu corpo físico entre nós. E o escolhido para ser o seu sucessor foi o Santo Irmão Aldo, que com toda humildade, mas com coragem, determinação, passou a nos dirigir em nome do Espírito Consolador, de nosso Deus e de Jesus Nosso Senhor e da nossa santa e querida Avó Rosa. Com toda bondade, amor, carinho, misericórdia, sem nunca buscar glórias próprias e tratando a todos sem distinção, defendeu assim a nossa Igreja Apostólica com a doutrina e regras de boa moral, o mesmo que a Santa Avó Rosa sempre fez. O Santo Irmão Aldo ganhou a credibilidade e confiança de todos e pudemos compreender as suas nobres virtudes e o poder de interceder aos céus em nosso favor. Quando menos imaginávamos, ele passou a ser tudo para nós, pois ele nos fez entender que estaria conosco para sempre. Ó queridos e amados ouvintes, além de aprendermos a amar o nosso querido irmão Aldo e buscar a intercessão das bênçãos de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa, através dele, também prestávamos a ele uma homenagem e no seu aniversário, com louvores de gratidão aos céus por termos aquele que sempre foi a nossa fortaleza. Naturalmente, Deus provou que o seu governo estava seguro nas mãos de seu profeta. E antes de terminar a sua missão aqui na terra, o nosso querido irmão Aldo nos disse que estávamos preparados para seguir em frente. E até então, não sabíamos do que ele se referia. Jesus chegou a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao prometer que enviaria o Espírito Consolador, disse que seria o Espírito da verdade. Quando Jesus estava à frente de seus discípulos, eles tinham motivação de sobra, pois Jesus havia dito que nunca os abandonaria. E o apóstolo São Mateus registrou no capítulo 28, está na parte do versículo 20, as palavras de Jesus quando disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. No momento em que os santos apóstolos mais precisavam de Jesus para orientá-los como deveriam agir, o que nunca era esperado por eles aconteceu. Onde está aquele que dizia ser a verdade? Não só dizia, mas também era a vida e concedia vida ao Espírito. Aquele que tinha dado um novo mandamento se calou quando mais queriam ouvi-lo. O silêncio daqueles corajosos servos de Cristo, ao contemplar o terrível sofrimento do príncipe da vida, e por fim vê-lo morto pregado em uma cruz. Mas no fundo do coração soava a palavra do Mestre: estarei convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, amados ouvintes. Quando menos esperávamos, isto se tornou uma grande realidade. Queridos e amados ouvintes, quando menos os apóstolos esperavam, contemplaram a grande vitória de Jesus e com muito mais coragem passaram a anunciá-lo,
como grande salvador da humanidade, o libertador. Lutaram pela causa sagrada, registraram e pregaram sua doutrina até os confins da terra. E nos tempos atuais, a humanidade comemora com grande alegria o nascimento de Jesus nosso Senhor. Em 10 de junho, comemoramos a data de nascimento da Santa Vó Rosa com o surgimento de nossa Igreja Apostólica. Em 31 de agosto, o aniversário de nascimento de nosso Santo Irmão Aldo. Isso significa somar valores e renovar de geração em geração as providências que Deus tomou para salvar a humanidade. No mês de maio de 2014, o Santo Irmão Aldo terminou a sua missão em seu corpo físico entre nós. Foi momentos de incerteza e insegurança, e ao mesmo tempo sentimos fortalecidos em sua palavra que nos disse: sigam firmes, vocês estão preparados. Quando Deus e Jesus levou a Santa Vó Rosa para os céus, o Santo Irmão Aldo nos confortou dizendo que a Santa Vó Rosa continuaria entre nós, como continuou e realizou muitos milagres junto com o seu sucessor, isto por 44 anos. Agora, além de estarmos garantidos com o governo do Reino dos Céus, mais um capítulo da história do povo de Deus se cumpre. Verificando os textos sagrados, encontramos no livro de São João, capítulo 10 e verso 16, as palavras de Jesus quando disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Amados, Deus o Pai, com Jesus nosso Senhor, formou a nossa Igreja Apostólica como a sua Igreja restaurada. Nos enviou o Espírito Consolador através da Santa Vó Rosa. Fez do Santo Irmão Aldo seu pastor para dirigir o seu povo na terra, que está proclamando ao mundo a grande oportunidade de salvação e santificação. É o grande poder de Deus que sempre esteve e está em ação, e que as portas do reino dos céus estão abertas para acolher os humildes e sinceros de toda parte deste mundo. E a mensagem de nossa Igreja Apostólica conclama o chamado divino aos povos para se achegarem a Deus. O momento é de despertar para realizações dos planos divinos que se cumpriram para resgatar o ser humano para Deus. Este é o lema dos ensinos que o Santo Irmão Aldo nos deixou e que está sendo mencionado em nossas reuniões e, portanto, está em nossas mãos para reconciliarmos com nosso Criador. Ao terminar desta meditação, reafirmo o que lhes disse no início. Temos a imensa satisfação em festejar com hinos de louvores aos céus, agradecendo a Deus e a Jesus e a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, com toda a corte de santos e anjos, pela existência do ministério do nosso Santo Irmão Aldo, que lá dos céus nos dirige como o nosso grande pastor, que nos guarda e ampara, nos orienta a fugir do caminho do erro e do pecado, para estarmos sempre ligados a Deus e aos poderosos santos. E assim, podemos fazer parte do povo de Deus, a família do Reino dos Céus aqui na terra. Queridos ouvintes, acompanhem reverentemente a oração que passo a fazer em favor de todos. Ó Deus onipotente, na infinita glória, majestade do seu imenso poder, te glorificamos. Prestamos esta exaltação ao Senhor Jesus, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, nas virtudes de santos e anjos poderosos. Chegamos diante de vossa divina presença para suplicar as bênçãos celestes. Estes ouvintes acompanharam atentamente este programa Hora Milagrosa. Ajude-os para que compreendam os desígnios divinos, a missão dos santos profetas e ao mesmo tempo coloquem em prática na sua vida, no seu viver, a mensagem destes servos de Deus. A nossa Igreja Apostólica está em festa, comemorando o aniversário de nascimento do Santo Irmão Aldo. Possamos a todos nós sentirmos esta alegria em nossos corações pela presença desse Santo de Deus, junto com as vossas presenças dos santos e anjos. Agora também peço as bênçãos dos céus para todos esses ouvintes que estão doentes, para que tenham saúde, onde ganham honestamente o seu sustento, sejam abençoados. Ajude os lares, as famílias, para que vivam em paz e harmonia. Aqui também está a água e o óleo, que com muita fé foram colocados para receberem a unção divina. Santa Vó Rosa,
unja-os com a unção do Divino Espírito Santo. Recebam, ó queridos ouvintes, as bênçãos do nosso onipotente Criador, nosso Pai, de Jesus e Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo o reino dos céus, e prestamos ao poder celeste nosso mais sincero e eterno louvor. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.